sao đấy? Cái tay à? Nhìn thấy rồi. Không sao đâu ạ. Anh vừa đấy này. Em vào đi. Em không nhìn thấy rồi thì em đừng vào. Às 15h26+07 de quinta-feira, 22 de maio de 2025, o sol lançou um brilho quente e dourado sobre uma serena aldeia vietnamita, sua luz filtrando-se pelas casas de madeira e pelos vastos campos verdes. O zumbido fraco de uma construção reverberava ao longe, onde Le Chuan TRNG, um engenheiro compassivo e dedicado, estava em meio a um grupo de trabalhadores vestidos com uniformes verdes. Seus pensamentos, no entanto, estavam longe das plantas e dos materiais que o cercavam. Hoje marcava um momento crucial em sua vida. Ele havia decidido oferecer seu mais profundo símbolo de amor a Ly-Chuan, a mulher que havia capturado seu coração. Aninhada em seu bolso estava uma pequena caixa dourada, guardando um anel que ele havia economizado por anos, um símbolo tangível de sua devoção inabalável. Perto dali, um jipe enlameado passou roncando por uma cerca de bambu desgastada, levantando nuvens de poeira enquanto os trabalhadores carregavam madeira e sacos de cimento sob a luz fraca do dia. Com a mão trêmula, TRNG pegou um pedaço de papel e começou a escrever uma carta. Suas palavras carregadas de emoção e determinação. Chuan querida, quando você ler isso, seus olhos podem brilhar novamente. Ele escreveu, sua mente assombrada pelo recente assalto à casa dela que a havia deixado vulnerável em sua cegueira. Seu horário de trabalho irregular roía sua consciência. Ele nem sempre podia estar lá para protegê-la. Se nenhum doador for encontrado, darei a ela minhas córneas. Ele decidiu, sua voz um sussurro abafado contra a cacofonia de martelos e gritos no local. Afastando-se da equipe agitada, ele discou para um amigo de confiança, buscando um momento de consolo em meio à sua turbulência interna. Você está no canteiro, certo? Eu também estou aqui. Passarei mais tarde. Tenho algo importante para compartilhar, ok? A voz do amigo estalou na linha. Claro, termine seu trabalho. Até breve. TRNG assentiu. Estarei lá, cuide-se. Voltando à sua carta, ele derramou seus medos por Chuan e seu filho pequeno, Dui, que dependia tanto dos cuidados da mãe. Eu me afastarei se for preciso, para não me tornar um fardo, escreveu ele, confiando ao amigo o bem-estar futuro dela. Um trabalhador próximo, ajustando seu capacete, ouviu e sussurrou para um companheiro. Ele vai dar os olhos? E a própria vida dele? A fé de TRNG permaneceu inabalada. Deus iluminará meu caminho, ele murmurou, dobrando a carta com cuidado. Ele entregou a caixa dourada ao amigo, sua voz firme, mas terna. Entregue isso a Chuan quando a visão dela retornar. Não diga a ela que sou eu. Diga que é um presente de um estranho. O amigo assentiu solenemente, colocando a caixa no bolso enquanto o motor do jipe desaparecia na distância, deixando para trás um rastro de poeira que cintilava na luz da noite. O canteiro de obras era um formigueiro de atividade, com trabalhadores de uniformes verdes circulando entre pilhas de madeira e aço, suas vozes se misturando com o tilintar rítmico das ferramentas.
Um jipe enlameado estava estacionado perto de uma robusta cerca de bambu, seus pneus incrustados com a sujeira do dia de trabalho. TRNG demorou-se perto de uma pilha de sacos de cimento. A caixa dourada, uma lembrança constante de seu propósito. Sua carta estava terminada em uma mesa improvisada de tábuas de madeira. Suas palavras, um testamento de seu amor abnegado. Não suporto sua dor, tio N. Sua alegria é a minha alegria, mesmo que me custe a visão e a carreira. Ele pensou em Dewey, tão pequeno e inocente, sua risada ecoando na memória de TRNG. Quem o guiará se ela não puder ver? Sussurrou ele, sua resolução se aprofundando a cada batida do coração. O peso de sua decisão o oprimia, mas o pensamento da segurança de tio N o impulsionava. Um colega se aproximou, limpando o suor da testa, sua expressão de preocupação. Você esteve distraído o dia todo. TRNG. O que está te incomodando? Respirando fundo, TRNG revelou seu plano, sua voz firme apesar da gravidade de suas palavras. Estou doando minhas córneas para tio N se nenhum doador for encontrado. Os olhos do amigo se arregalaram em choque. Sua carreira? Sua vida? Como você vai conseguir? O olhar de TRNG era resoluto. A segurança dela supera tudo. Pensei nisso. A felicidade dela vale mais que meu próprio futuro. O amigo balançou a cabeça. Você é muito jovem para um sacrifício desses. E seus sonhos? TRNG sorriu fracamente. Meus sonhos estão ligados ao bem-estar dela. Se ela não puder ver, estará em perigo. E não consigo viver com esse medo. O amigo insistiu. Você já contou para sua mãe? Ela merece saber. A expressão de TRNG suavizou. Ela está no exterior em um projeto. Não vou sobrecarregá-la com isso. Ela só se preocuparia. E isso afetaria o trabalho dela. Ele entregou a caixa dourada. Seus dedos demorando em sua superfície lisa como se relutasse em soltar. Passe isso para tio N quando a visão dela retornar. Guarde meu segredo. Diga a ela que é de um estranho. Não quero que ela sinta culpa ou obrigação. O amigo aceitou a caixa com um aceno solene. Honrarei seu desejo, TRNG. Mas você tem certeza desse caminho? TRNG assentiu. Nunca estive tão certo. A felicidade dela é a minha paz. Dentro de uma modesta casa de madeira aninhada entre vibrantes campos verdes, tio N estava na pia, suas mãos tremendo enquanto lidava com uma pilha de pratos. A luz fraca do dia filtrava-se por uma pequena janela, projetando sombras suaves nas paredes de madeira. Sua visão, já turva, deteriorava-se ainda mais a cada momento que passava, forçando-a a depender do tato para realizar a tarefa familiar. Seus dedos roçaram uma faca, e em sua cegueira, ela escorregou, cortando sua palma. Ela ofegou, sou tão inútil, sua voz tremendo de frustração. Sangue gotejou no balcão, manchando a madeira gasta enquanto ela procurava um pano, seu coração acelerado com uma mistura de dor e desamparo. O silêncio da casa amplificava sua luta, o único som o gotejar da água da torneira e seus soluços abafados. Nesse momento, TRNG chegou, seu uniforme verde manchado de poeira do canteiro de obras, suas botas deixando leves marcas no chão de madeira. Ele viera direto do local, seu coração pesado com o peso de sua decisão,
mas leve com o pensamento de vê-la. Ao notar a aflição dela, ele correu para seu lado, sua voz cheia de preocupação. Tio N, o que aconteceu? Ela fez uma careta, sua voz pequena. Cortei a mão, não é nada. Ele a guiou gentilmente até uma cadeira de madeira perto da mesa. Seu toque firme e reconfortante. Sente-se aqui. Deixe-me cuidar disso. Ele se ajoelhou ao lado dela, seus olhos examinando o rosto dela em busca de sinais de dor, seu coração doendo com sua vulnerabilidade. Ele ligou a torneira, o som da água corrente um suave conforto no momento tenso, e cuidadosamente enxagou sua ferida, a água misturando-se com o sangue e girando pelo ralo. Dói muito? Perguntou ele, sua voz suave e cheia de carinho. Ela balançou a cabeça, os olhos desfocados. Só um arranhão. Não vejo bem. Então tentei me manter ocupada. Ficar parada me faz sentir tão inútil. Ele enfaixou a mão dela com uma atadura limpa, seus movimentos deliberados e gentis, garantindo que o pano estivesse seguro. Não faça isso sozinha novamente. Deixe essas tarefas para mim, disse ele, puxando um banquinho para sentar-se ao lado dela. Sua presença uma âncora silenciosa em sua tempestade. Ela conseguiu um sorriso fraco, sua voz tingida de gratidão. Você não está trabalhando hoje? Ele riu suavemente, o som quente no pequeno cômodo. Não, tirei o dia de folga. Tenho boas notícias. Alguém doou córneas para você. O rosto dela se iluminou, uma centelha de esperança acendendo em sua expressão. Sério? Isso é um milagre. Ele assentiu, sua mão repousando sobre a dela. Meu amigo encontrou uma compatibilidade. Organizaremos a cirurgia em breve. Possivelmente amanhã. Ela apertou a mão dele com força, sua voz tremendo de emoção. O dinheiro da mamãe será suficiente? Ele apertou a mão dela de forma tranquilizadora. Sim, não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Tudo vai dar certo. Eu prometo. A alegria dançava em sua voz, uma melodia de esperança que encheu o quarto. Quando eu puder ver, olharei para você primeiro. Senti falta do seu rosto por semanas. Faz tanto tempo que não consigo te ver claramente. O coração de TRNG apertou, o peso de seu segredo o oprimindo como uma pedra. Ele sabia que a alegria dela vinha à custa de sua própria visão, uma verdade que ele ainda não podia compartilhar. Eu te levarei para agradecer ao meu amigo, prometeu ele, sua voz firme apesar da turbulência interior. Ela sorriu, seu sorriso radiante mesmo em sua cegueira. Então eu vou trabalhar, ganhar dinheiro para Du e para você. Vou comprar presentes, cuidar de todos nós. Mal posso esperar para ser útil novamente. Ele sorriu, embora seus olhos traíssem um lampejo de tristeza. Descanse agora, tio N. Vou terminar os pratos para você. Enquanto ele esfregava os pratos restantes, o tilintar da porcelana a um ritmo suave, ela ouvia seus movimentos firmes, seu coração inchando de gratidão. Você fez tanto por mim. Obrigada, disse ela, sua voz suave, mas sincera. Ele parou, virando-se para ela com um sorriso gentil. Cuide-se de Du quando estiver melhor. Não se esforce demais, ok? Ela assentiu, sua expressão séria. Vou sim, eu prometo. Do lado de fora, um cachorro preto latiu perto da cerca de bambu. Sua silhueta um guardião silencioso na luz fraca. Um lembrete da vida simples e duradoura da aldeia. A mente de TRNG fervilhava com a enormidade de seu sacrifício iminente. Mas a felicidade dela, a esperança dela, o ancoravam no momento, seu vínculo crescendo cada vez mais forte com cada palavra e gesto compartilhados.
medida que o crepúsculo envolvia a aldeia, lançando um suave brilho púrpura sobre os campos, tio N adormeceu na cadeira de madeira, sua mão enfaixada repousando flacidamente em seu colo. A casa estava silenciosa, exceto pelo ocasional chilrear de grilos lá fora, o ar fresco com a promessa da noite. TRNG a observou dormir, seu peito inchando com uma mistura de amor e resolução, sua expressão pacífica um forte contraste com a tempestade dentro dele. Ele ficou quieto, cuidadoso para não acordá-la, e escorregou para o pequeno jardim que ladeava a casa. Os pés de milho estavam altos, suas folhas farfalhando na brisa da noite, um testemunho do cuidado que lhes fora dado. Pegando uma enxada em um galpão próximo, ele começou a trabalhar, soltando o solo ao redor das plantas com movimentos firmes e rítmicos. Cada baque do metal contra a terra uma silenciosa declaração de sua devoção. Ele puxou ervas daninhas com cuidado, juntando-as em uma pequena pilha para alimentar as galinhas que cacarejavam suavemente em seu galinheiro, suas penas capturando os últimos raios do dia. Dentro, tio N se mexeu, sua voz suave e sonolenta enquanto chamava: "ANTRNG. Aintian." Ele correu de volta, limpando o suor da testa, seu uniforme verde agora empoeirado de terra. "Você está acordada? Eu estava cuidando do milho, está crescendo forte", disse ele, sua voz calorosa de afeto. Ela sorriu, seus olhos desfocados procurando por ele. "Você é tão trabalhador. Eu gostaria de poder ver o milho, o jardim, você." Ele riu, o som um conforto gentil. "Descanse, eu terminarei, não se preocupe com nada." Ele puxou uma cadeira para perto dela, sua presença uma garantia constante em seu mundo escuro. Ela estendeu a mão, encontrando a dele. "Você está cansado? Deveria fazer uma pausa." Ele balançou a cabeça, sua voz gentil, mas firme. "Estou bem, de verdade. Quer um pouco de água?" Ela recusou. "Não, estou bem." Mas ele insistiu, sua preocupação por ela inabalável. "Você não bebeu o suficiente hoje. Deixe-me pegar um pouco." Ele se levantou e serviu um copo de uma jarra de barro na mesa. A água fria e clara. "Beba isso." Ela bebeu um gole, seu sorriso agradecido. "Obrigada. Você é tão bom para mim, ANTRNG." Ele sorriu de volta. "Vou continuar trabalhando. Fique aqui e descanse." Voltando ao jardim, ele retomou sua labuta, sua mente acelerada com dúvida e esperança. "Ela vai me ressentir se souber que sou eu quem está dando a ela minha visão." Ele murmurou, suas mãos apertando a enxada. O milho balançava suavemente, um símbolo de crescimento e esperança em meio à sua turbulência interior. A voz de tio N flutuou para fora, suave e cheia de sonhos. "Logo verei e administrarei tudo. Cuidarei de Dui, de nós." As palavras dela levantaram seu ânimo, mas o peso de seu segredo pressionava ainda mais. Seu telefone zumbiu em seu bolso, interrompendo seus pensamentos. A voz de seu amigo veio: "Estou a caminho." TRNG respondeu: "Encontrei você depois de pegar Dui." Tio N chamou de dentro, sua voz tingida de preocupação: "Não pule seu descanso." Ele sorriu, voltando para dentro da casa por um momento. "Vou cozinhar o jantar esta noite. Fique aí dentro, ok?" Ele passou pelas paredes de madeira da casa, sua estrutura de bambu brilhando suavemente no crepúsculo, um lembrete da vida simples que compartilhavam. Ele se dirigiu à clínica da aldeia, seus passos pesados de propósito. Na clínica, um pequeno edifício com telhado de zinco, ele encontrou o médico, sua voz firme apesar da gravidade do momento.
Estou doando minhas córneas para LY-Tio-N. O médico, um homem de meia idade com uma postura gentil, mas séria, levantou uma sobrancelha. Tão jovem, mas disposto a dar sua visão? Por quê? A resposta de TRNG foi inabalável. É minha escolha. Quero que ela veja novamente. Por favor, inicie a cirurgia o mais rápido possível. O médico entregou-lhe um formulário. Precisamos confirmar que isso é voluntário. Assine aqui. TRNG assinou, sua mão firme. É minha decisão, de mais ninguém. O médico assentiu. Organizaremos a programação e ligaremos em breve. A voz de TRNG era urgente. Por favor, seja rápido. Ela precisa disso. O médico assegurou-lhe: faremos o nosso melhor. Ao sair da clínica, a aldeia estava envolta no crepúsculo. O céu uma tela de azuis profundos e roxos. O peso de seu sacrifício caiu sobre ele como um manto, mas o pensamento do futuro de Tio-N, um futuro onde ela poderia ver Dui crescer, onde ela poderia viver sem medo, lhe deu força. Ele caminhou de volta para casa, o latido fraco do cachorro preto perto da cerca ecoando na noite tranquila, um lembrete da vida que ele estava lutando para preservar para ela. Next year, with a joyful smile. What a contrast to how I was. Phyllis had been so open with me. I felt encouraged her to ask her, "Did you ever feel like you were just waiting to die?" I don't mean to. I don't mean to die. I just mean feeling like all you were doing was going through the motions with no filter and no purpose. She emphatically stated, "No, no, never." I must have looked incredulous because she shared the following story. When she was a little girl, her family lived in Java, where her dad was an executive with Shell Oil. One day, Japanese soldiers came to the door and took her dad away with a